irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. Eu quero falar-lhes nesse instante sobre o tema apostasia, mulheres pastoras. Meus irmãos, minhas irmãs, quando analisamos a Bíblia Sagrada, quando estudamos as Sagradas Escrituras, nós constatamos que as mulheres deixaram marcas indeléveis pelos serviços que prestaram. Maria, por exemplo, ungiu o Senhor Jesus Cristo em seu sepultamento. Marta recebeu Jesus muito bem em sua casa, servindo-o. Febe foi uma servidora da igreja e socorreu a muitos. Lídia hospedou o apóstolo Paulo em sua casa. Priscila, sujeita à liderança do seu esposo Áquila, ajudou Apolo a entender os planos de Deus. Eunice e Lloyd ajudaram na educação espiritual do jovem Timóteo. Maria, Madalena, Joana, Susana prestaram assistência ao ministério de Jesus com os seus bens. Dorcas destacou-se na assistência beneficente aos pobres, aos necessitados. O Evangelho de Lucas, no capítulo 2, registra que Ana, serva de Deus, profetiza, cuja vida de oração e consagração foi exemplo para toda a geração de mulheres. Na Epístola aos Coríntios, o apóstolo Paulo fala de mulheres orando e profetizando nas reuniões da igreja, juntamente com seus esposos e os demais irmãos. Quando Jesus ressuscitou, as mulheres foram as primeiras a dar a notícia alvissareira da ressurreição de Jesus Cristo. As mulheres trabalharam com o apóstolo Paulo na pregação do Evangelho. No Antigo Testamento, o Antigo Testamento registra a generosidade de uma mulher chamada Sunamita, que, serva de Deus, que hospedou, que deu hospedagem condigna e confortável ao servo de Deus Eliseu. Em 1 Pedro 3,6, o apóstolo Pedro destaca Sara como exemplo das santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos. Tudo isso, meus irmãos, minhas irmãs, mostra que há um lugar para o serviço muito propício e abençoado para as mulheres na obra de Deus. Quando Jesus ordenou: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, as mulheres estavam incluídas nessa comissão. Agora, escute bem, em nenhuma parte da Bíblia, em nenhuma parte das Escrituras Sagradas, vemos o ministério pastoral feminino. Examinando as Escrituras, nós vemos que Deus chama a mulher, sim, para a sua obra, concede-lhe dons, porém não a chama para o ministério pastoral. Não existe isto registrado na Bíblia. Não há dúvida que as motivações que levaram à ordenação de mulheres a pastoras não foram fruto de uma investigação bíblica, mas foi resultado da influência do movimento feminista. O movimento feminista, com suas mazelas e extremismos,
pretende defender a mulher, mas o que esse movimento faz é atacar os princípios basilares da família e o papel do homem e da mulher. Portanto, meus irmãos, escute bem, a regra áurea para a igreja não são os fatos sociais, e sim a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Deus criou o homem e o colocou como cabeça perante a mulher e a chamou de auxiliadora. A ideia do movimento feminista de que tudo é unissex lamentavelmente invadiu a mente de muitos crentes e permitiu que ninguém mais faça distinção entre o papel do homem e da mulher. Quando Jesus escolheu os 12 discípulos para o seu apostolado, ele escolheu 12 discípulos homens para o seu apostolado. Exatamente isto foi uma exigência fundamental para ser um modelo de liderança na igreja. E existia, sim, mulheres discípulas. Exemplos de mulheres existiam na época. Mulheres que deixaram marcas inapagáveis pelos serviços que prestaram. Porém, Jesus escolheu 12 discípulos homens para compor o seu apostolado. Exatamente para deixar claro, para deixar em evidência o modelo de liderança na igreja. Se mulheres tivessem exercido o ministério pastoral na igreja primitiva, haveria menção desse ministério no Novo Testamento, mas não há. A consagração de mulheres para o ministério pastoral é, sem dúvida, trazer fogo estranho para o altar. Quando Eva foi enganada pelo diabo, Eva acreditava que poderia ser como Deus. Hoje, muitas mulheres estão sendo enganadas, acreditando que podem ser como um homem. A posição da mulher na igreja é de sujeição, posição esta estabelecida pelo próprio Deus. Algumas pessoas argumentam o ministério feminino pastoral dizendo, ora, existem pastores relapsos, existem pastores que não cuidam das suas ovelhas, não visitam as ovelhas, não doutrinam as ovelhas. Tem pastores hoje desleixados que perderam a visão do pastoreio. E aí, quando uma mulher assume o pastorado da igreja, o ofício de pastora, tudo ocorre bem, tudo vai bem. Então, essas pessoas argumentam dizendo assim, que é melhor ter uma mulher pastora do que ter um homem pastor desleixado que não cuida das ovelhas. Eles ainda acrescentam, é melhor ser bem liderado por uma mulher pastora do que por um homem relapso, desleixado. Ora, meus irmãos, escute bem uma coisa. O princípio divino não pode ser anulado, não pode se anular pela perversão de alguns. Um erro não justifica outro erro. O fato de se ter pastores relapsos, pastores que não cuidam das ovelhas, que não doutrinam as ovelhas, que perderam a visão do pastorado, do pastoreio, isso não justifica termos mulheres pastoras. Portanto, esta justificativa não é bíblica. E não há dúvida do que a consagração de mulheres a pastoras é uma apostasia. Portanto, igrejas que consagram mulher ao ministério feminino pastoral, essa igreja está apostatando, porque nós não encontramos respaldo bíblico para o ministério feminino pastoral.
Que Deus abençoe a todos vocês. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor abençoe a sua família também, rica e abundantemente. Louvado seja Deus. Muito obrigado. Amém.